São Paulo está perdido no mercado da bola. O São Paulo não tem rumo. A verdade é essa. Vocês viram a notícia que foi trazida hoje cedo pelo portal UOL, na qual trazem bastidores a respeito do novo treinador tricolor soberano para a temporada de 2026. E rapaziada, especialmente aqui torcedores do São Paulo, não são nada animadores os rumos que a diretoria tem tomado. Vamos começar por alguns detalhes. De fato, nós tivemos o primeiro contato do Felipe Luiz com o novo clube após a sua saída do Flamengo. O São Paulo oficialmente procurou o Felipe Luiz na figura do Rafinha, que já havia sido seu companheiro de time nos tempos de Flamengo, para fazer esse convite. Acontece que não só o Felipe Luiz foi contatado, mas também o seu auxiliar, o Rodrigo Caio, que também pediu demissão do Flamengo após aquela situação toda envolvendo o Felipe Luiz. A resposta foi padrão dos dois, tá? Segundo aqui o UOL, repito, dando os créditos, a informação é de que a prioridade da dupla é o futebol europeu. O Felipe Luiz pretende, né, descansar até o meio do ano. Vale lembrar que ele tá numa batida de jogador profissional, se aposenta, pega o time de base do Flamengo, sub-17, sub-20, profissional, fica um ano e meio no Flamengo, ganha o que ganhou e aí acaba saindo agora. Então, uma sequência longa e o Felipe Luiz deve fazer esse repouso esperando o mercado europeu. Além disso, também temos a informação de que eles sinalizaram para o Rafinha de que eles não aceitariam receber menos do que ganhavam no Flamengo. Que apesar de o Felipe Luiz ter sido mandado embora, era um salário interessante. Ele tinha inclusive sido renovado o seu contrato. Então, assim, o São Paulo pagaria caro pelo Felipe Luiz, pelo Rodrigo Caio, o que não lhes foi aceitado, né? Enfim, o Felipe Luiz recusou educadamente. Então temos aqui de fato o primeiro clube que procurou o Felipe Luiz com um não, como era de se imaginar. Já se falava no Flamengo que o Felipe Luiz aguardaria pelo mercado europeu, que teria essa possibilidade. Ele, inclusive, está finalizando, né, o seu curso de licença UEFA Pro para poder, de fato, treinar grandes clubes do futebol europeu. E o Felipe Luiz é um cara muito bem cotado, tanto na Inglaterra quanto na Espanha. Fala-se de Atlético de Madrid, até mesmo do Chelsea, falou-se de Estrasburgo, um clube francês que também é do portfólio de donos do Chelsea, e o São Paulo esbarrou aí nos objetivos do treinador. Uma segunda opção foi buscada também oficialmente, só que aí, meus amigos, piora, porque o São Paulo nem sequer abriu conversas com Marcelo Gallardo, ex-treinador do River Plate, aquele argentino que roubou a cena na Libertadores, fazendo grandes campanhas com o River, foi lá para o mercado árabe, ficou lá algum tempo, retornou, sem sucesso no River Plate, e agora ele foi também procurado pelo São Paulo. Acontece que nós temos duas informações aqui bem relevantes sobre essa tentativa do São Paulo. A primeira era de que o Marcelo Gallardo exigiria um contrato de 2 anos, diferente de um vínculo que só iria até o final do ano, o que lhe foi proposto, e também ele exigiu uma verba para contratações muito acima das expectativas que o próprio São Paulo tem. Ou seja, ele queria muito dinheiro para contratar grandes jogadores, coisa que o São Paulo não pode propor hoje. Então, o São Paulo nem sequer abriu conversas para saber o salário do Marcelo Gallardo, mas considerando o rumo das negociações, provavelmente o São Paulo ficaria bem distante das exigências, né, do Marcelo Gallardo, então também foi recusado bem prontamente. Inclusive lá na matéria é dito que isso foi uma conversa bem fria, então muito provavelmente bem rápida, sem grandes, né, tentativas tricolores por conta das exigências de Gallardo. E aí nós vamos para o terceiro nome do vídeo, que agora provavelmente será o novo treinador do São Paulo, que é o Roger Machado. O Roger Machado, detalhes também do UOL, tá? Tô sempre deixando os créditos aqui bem bonitinho, são de que o Roger Machado concordou com praticamente todas as exigências do São Paulo na negociação. Ele aceitou o salário proposto, aceitou o vínculo até o final do ano, aceitou trabalhar com um orçamento bem inferior, então, e além disso também o Roger aceitou ficar de stand-by enquanto o São Paulo conversava com outros treinadores que eram prioridades. Sem o sucesso do Felipe Luiz, sem sucesso do Gallardo, o Roger Machado veio com uma terceira alternativa e agora de fato será o técnico do tricolor. O Roger Machado é um cara que divide opiniões no futebol brasileiro. Ele começa como um treinador bem promissor no Grêmio e ele faz um trabalho bacana no Juventude. Ele chega no Fluminense e no primeiro momento faz um trabalho bacana, mas também sai sem deixar grandes saudades. Ele surpreende a todos quando volta pro futebol do Rio Grande do Sul, só que para treinar o Internacional, e também não dá certo, além dele também praticamente jogar fora a reputação que ele tinha com a torcida do Grêmio, por ter treinado o grande rival e não deu certo. E o Roger Machado fica nesse limbo, de fazer um começo bacana, uma defesa consistente, mas um futebol de pouca efetividade a longo prazo. Não são times vencedores, não são times encantadores, geralmente são times mais defensivos do que ofensivos, e o São Paulo aparentemente sabe disso e vai trazer um treinador agora com características mais defensivas do que ofensivas, já migrando inclusive para um contexto em que o São Paulo talvez
talvez, tá? Falando aqui em alto e bom tom, talvez o São Paulo brigue contra o rebaixamento. É verdade que o São Paulo está na liderança, começou o ano bem, mas o campeonato é longo e nós já vimos esse filme, esse roteiro. Nos palpites, né, antes do Campeonato Brasileiro começar, o rumo do São Paulo não era dos mais animadores. Então, a ver como vai ser essa chegada do Roger Machado, se de fato ele vai até o final do seu vínculo, até dezembro, talvez, né, indo bem renove, mas a tendência é que ele seja um treinador até o final do ano, enquanto o São Paulo foca já pensando a longo prazo, talvez com outro nome. O São Paulo é um time que tem muita dificuldade financeira. A presidência, né, os bastidores do São Paulo estão complicadíssimos. Existe um processo de impeachment rolando para o presidente do São Paulo. Houve o escândalo lá do lance dos camarotes, das vendas, enfim, uma treta doida que eu não quero nem entrar nesse detalhe aqui. Mas o contexto do São Paulo não é bom. São Paulo, inclusive, perdeu o Alisson agora, um dos seus meio-campistas. São Paulo não tem dinheiro para trazer grandes jogadores, grandes investimentos. Teve o problema do Oscar, que foi forçado, né, a largar a sua carreira por conta de problemas cardíacos. E tem jogadores extremamente questionáveis no seu elenco. É de suma importância que o torcedor do São Paulo saiba disso, mas que não é o fim não é o fim da temporada, muito pelo contrário. São Paulo está bem, pode fazer um ano surpreendente. Quem sabe, com muita consistência, com jogadores se recuperando de lesão, com o Lucas Moura decisivo, com o Calheri decisivo, com o Luciano fazendo seus golzinhos, o São Paulo não belisca uma vaga internacional, né, uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, distanciando-se ao máximo do rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu tenho uma crítica bastante pesada aqui ao rumo que o futebol do São Paulo está tomando, porque mirou-se no Felipe Luiz, mirou no Gadiardo e trouxeram o Roger Machado, que é completamente diferente uma característica da outra. Mas vamos ver se vai dar certo. O importante é a bola na rede, são as vitórias, torcida feliz, grupo animado e o São Paulo no seu lugar nesse aqui é necessário, né? Que é no topo da tabela, brigando por coisas grandes, coisa que há muito tempo não se vê. Mas por enquanto é isso, torcedor do São Paulo, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam do Roger Machado, se vocês estão, como é que eu posso dizer? Se vocês estão felizes com a contratação, o que vocês acharam dessa tentativa frustrada do Felipe Luiz, do Marcelo Gadiardo, vocês prefeririam outro nome? Enfim, eu quero saber muito da opinião de vocês. Também vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro e todo dia a gente tem futebol por aqui. Até a próxima, pessoal.